desembargadora Leila Shevchuk, fará a entrega do certificado ao palestrante. Solicitamos ao senhor ministro que se posicione à frente da mesa, por gentileza, para receber o certificado. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e a Escola Judicial agradecem imensamente a ilustre presença do senhor ministro, assim como de todos que prestigiaram esse evento, e convidam para um coquetel que será oferecido no 22º andar. Tenham todos uma ótima tarde. Eu gostaria só de acrescentar que, indagado, o ministro se dispõe gentilmente a abastecer por mais 20 minutos, não é, essa conversa para eventuais dúvidas e perguntas que queiram fazer. Depois, então, prevalecem os termos já informados anteriormente. Eu só pediria que pusessem no microfone alguém que eventualmente quisesse fazer a pergunta. Deixa eu aqui, a minha dúvida, ministro, a minha e a nossa, né, tem a ver com a uniformização e um eventual desrespeito à uniformização regional. Porque a lei prevê a possibilidade de um rejulgamento, né, é a expressão que o seu colega usa, de um rejulgamento da decisão, na hipótese de a decisão haver violado a súmula regional. Eu queria saber se já se pensou na consequência para um eventual desrespeito a essa determinação de novo julgamento. Uma pergunta não muito delicada, né? Mas é muito boa. Eu agradeço a pergunta do senhor desembargador, vice-presidente judicial. Bem, vamos ser um pouquinho positivistas de imediato. Vamos partir do que foi estabelecido no nosso ato regulamentar. Se bem que o ato regulamentar, ele trata mais do incidente de solução das demandas repetitivas, né? Esse é que é o problema. Pois é, a primeira coisa é saber se isso se aplica da mesma forma, digamos, analogicamente, porque veja o artigo 3º, isso é para o efeito da uniformização, o artigo 3º do nosso ato 491. Para efeito de aplicação dos parágrafos 4º e 5º do artigo 896 da CLT, que são os artigos decisivos, né? O 4º prevê o retorno. O 3º já existia, aplica-se o incidente. 4º, vamos começar da lei, artigo 896, parágrafo 4º. Ao constatar de ofício ou mediante provocação de quaisquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal Regional do Trabalho sobre o tema objeto de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho determinará o retorno dos autos à Corte de origem a fim de que proceda a uniformização da jurisprudência. Parágrafo 5º. A providência que se refere ao parágrafo 4º deverá ser determinada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho ao emitir juízo de admissibilidade. O 5º é nos processos que ainda não subiram, no momento que o presidente ou o vice-presidente judicial despachar, né, ele constatando a existência de questão não uniformizada, ele determina, né, essa providência, por decisão irrecorrível. Isso é importante. Todo o sistema não permite a possibilidade de decisão da própria parte. No máximo, no caso do incidente de demandas repetitivas, há uma possibilidade prevista no nosso ato regulamentar de petição da parte falando, olha, o caso não é igual, o
caso tem uma peculiaridade, o que parece razoável. Mas é como se fosse um pedido de reconsideração, não é um recurso. E aí pode ser que até tenha razão, e aí é questão de bom senso. O vice-presidente, constatando que é o caso, tira. Fala, não, tudo bem, houve um equívoco, isso também nós permitimos, mas não é recurso, é uma reconsideração. Bom, superado isso, aí vem o nosso ato regulamentar. Artigo 3º. Para efeito de aplicação dos parágrafos 4º e 5º do artigo 896 da CLT, persistindo decisão conflitante com a jurisprudência já uniformizada do TRT de origem, deverão os autos retornar à instância quo para sua adequação à súmula regional ou à tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho, desde que não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Parece que eu não estou respondendo, mas estou. Porque, na verdade, é uma outra situação. É a situação em que já houve a súmula daqui, e mesmo assim, chega lá no Tribunal Superior do Trabalho uma decisão da turma proferida depois da uniformização aqui, e o relator fala, olha, já tem súmula regional, volte e adeque. Então essa foi a posição adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nesse caso, voltemos agora ao caso de uma decisão da turma local que foi proferida antes da uniformização. Vamos enfrentar essa questão. Digamos que lá no Tribunal Superior do Trabalho nós tenhamos 100 processos, 100, juntando as turmas todas, daquela questão, de uma questão aqui da segunda região. Digamos, para simplificar o exemplo, que metade delas adote a tese A, a outra metade adota a tese B. Um de nós, ou todos nós, mandamos por ato em cada processo voltar para cá, e os senhores vão ter que julgar incidentes em cada um. Por que em cada uma? Porque aí facilita aquela solução do próprio órgão mudar, sem precisar mandar para a turma. Mas isso é um aspecto procedimental. O Tribunal Pleno aqui se reúne e decide. A tese da maioria do tribunal é a tese A, desse exemplo, metade. Não é a tese B. O que acontece com os processos que voltaram e que adotaram a tese A? Volta para o TST, porque tem recurso já admitido, e a tese A corresponde realmente à posição majoritária do TRT da segunda região. O TST vai julgar o recurso de revista, do jeito que entender que deve. Perfeito? O problema são os processos do segundo lote, a metade da tese B, que não é a tese majoritária. Doutrinariamente, eu sei que já há muita discussão a esse respeito. Posso citar Manuel Antônio Teixeira Filho, Malé, Estevão Malé, na nossa revista do TST, escreveu isso. Manuel Antônio também já tinha escrito na LVR. Ministro João Oreste Dallazen entende que não tem que retratar. Dallazen não é tão claro, mas parece que é isso. Mas não é a posição, digamos, nossa majoritária. Por quê? Com todas as vendas, estamos aqui discutindo. Para que mandar voltar? Por que não mandou voltar um só, então? Para definir, para abrir o incidente. Por que manda voltar todos? E não tem dúvida que a lei manda voltar cada um deles. Para quê? Para perder tempo? Por que o lote da tese B, os 50 da tese B voltaram? Bastava sobrestar no Tribunal Superior do Trabalho e esperar que um processo, paradigma, seja objeto do incidente de uniformização de jurisprudência. Sem contar que aqui, no artigo 3º, se já tiver a súmula, nós já estamos mandando voltar para sua adequação à súmula regional ou à tese jurídica prevalecente no regional. Porque pode não ter súmula, pode não ter dado maioria para a súmula. É maioria dos presentes, não foi maioria simples. Então, por isso tem sempre a alternativa. Pode sumular ou não. Pode não ser suficiente para a súmula, mas é suficiente para fixar a tese jurídica prevalecente. Então, não é decisão de autoridade, não é isso. Eu respeitosamente entendo que tem que mudar. Eu perguntaria novamente, pode ser o próprio órgão uniformizador, o pleno, para não causar constrangimento? A maioria pensa assim, muda. É um tribunal que está decidindo, dá também. É um tribunal. Eu lamento, eu já fiquei vencido tantas vezes no regional, né? No TST fico muito vencido.
não é? Da natureza de qualquer órgão colegiado, né? Espero não ficar, espero convencer os pares, mas isso é outra história, né? Eu respeitosamente entendo que é da lógica retratar, alterar, porque é a posição do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, não de uma de suas turmas. Eu não falei isso claramente, mas hoje o sistema, com todo respeito, transforma os regionais em órgãos de passagem, em instâncias de passagem, porque o advogado do reclamante ou do reclamado fala, a turma decide, mas eu quero ir lá para o TST mesmo, né? Não dá autoridade, não dá autoridade para a decisão do regional, né? Eu respeitosamente ponderaria que é do sistema. Agora, reconheço que há posições respeitabilíssimas em sentido contrário. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho que conversar com alguns colegas, a gente vai devolver de novo. E fica. Vai devolver de novo. Mas olha, isso é uma posição que nós temos conversado, nós temos falado. Eu não estou me furtando, eu poderia ser mais cauteloso e dizer que ainda não há, simplesmente que não há ainda posição definida a respeito. Mas a intenção é devolver de novo. Até por causa do artigo 3º do ato, porque já houve fixação da súmula. Já houve fixação da súmula, é a mesma coisa, só que ele está aqui. Esse artigo é para os casos que chegarem depois. Qual a diferença? Não é? Me parece que é a mesma situação. Então seria um cumprimento, em cumprimento do nosso artigo 3º do ato do ato 491. Eu agradeço muito a oportunidade de enfrentar essa delicada questão. Eu acho que você já respondeu em parte, mas eu queria ter certeza absoluta do que eu estou ouvindo. Porque devolve para a turma adequar depois de simulado pelo regional. Sobe. Aí o TST fala, não, mas a posição certa não é esta, é aquela. E aí volta, o mesmo processo vai ser readequado 2 vezes? Não é isso. Se ele não for adequado da primeira vez, volta de novo, é isso. Não, Vossa Excelência disse que os processos, se estiverem em desacordo com a súmula nossa aqui regional, eles serão devolvidos para readequar. Bom, aliás, eu esqueci de fazer uma ressalva. Tem uma ressalva que talvez não seja muito o caso aqui do TRT da segunda, mas haverá outros em que será. Digamos que a súmula regional, ou já existente ou fixada, claramente seja contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Do que eu estou falando? Honorários advocatícios do advogado particular. Há tribunais regionais, não é a segunda, que tem súmula dizendo que é devido. É devido. E a nossa posição, na TDM, é no sentido de que nós aplicamos as nossas súmulas 219, 329 e tiramos. Muitos processos sobem com 15 temas por causa dele. Não subiria por nada mais. Aí nós temos que examinar os 15 temas. Mas isso é um efeito secundário, vamos dizer assim. Nesse caso, se isso acontecer, nós já julgamos logo. Aí nós já julgaremos logo. Porque a súmula regional é claramente contrária à nossa posição. Então, mas se não, nós não vamos mandar mudar a súmula, não é isso. Mas nós já vamos julgar na nossa competência. Não sei se eu respondi. A sua outra pergunta, talvez eu não tenha respondido. Pois não. No nosso caso aqui, nós temos poucas súmulas, Vossa Excelência sabe. Estamos aqui correndo para tentar simular. E existe aquela matéria, que ela não é uma matéria regional, que não há uma súmula do TST para ser contraposta, sim, mas que nós vamos simular e sim, o TST devolve todos os casos para a turma readequar. Para fixar qual é a tese. Mas o TST, quando se debruçar sobre essa questão, resolve que a nossa súmula não está certa. Que a nossa súmula decidiu de uma forma que não é o que pensa o TST. Aí nos devolve de novo o mesmo processo? Não, de jeito nenhum, não. Ainda bem que o senhor perguntou, não foi isso que eu disse, não. Aí é parecido com essa questão dos honorários. Aí não, aí a gente só decide. Aí não, nós não vamos interferir no conteúdo das súmulas regionais, não. Aí não. Só reforma. A não ser naquele outro efeito vinculante do CPC, aí é outra história.
Só se for pelo CPC. Mas se São Paulo tem uma... Se tiver um incidente de demanda repetitiva, talvez, em que essa mesma questão lá tenha sido decidida, isso vai ter o efeito vinculante. Aliás, o CPC chama de respeitar as orientações dos tribunais. Usar a expressão, as orientações dos tribunais. Né? A mesma matéria em São Paulo recebe por delegação uma súmula e em Minas Gerais uma outra súmula diferente. Pois é. Não, eu acho que só essas teses é que servem para divergência, em primeiro lugar. Não há dúvida. As teses minoritárias de cada regional nunca vão servir para divergência. Isso, pelo menos, é muito tranquilo. Eu acho que isso ninguém objeta, não é? Quer dizer, só as teses prevalecentes em cada regional é que vão ser objeto de exame pelo TST. Né? Aí pode ter uma súmula de São Paulo num sentido e a súmula mineira em outro, do mesmo tempo. É até bom, porque aí a divergência é automática. Né? E aí o TST vai acabar decidindo. Agora, se o TST decidir num caso individual, essa é a questão difícil. Qual a súmula que prevalece? Eu acho que num caso individual depende. Se for uma turma do TST, não vincula. Não há dúvida. Aí não, ainda não. Agora, se for SDI ou se for um pleno, num incidente de assunção de competência, aí talvez vincule para o futuro. Para o futuro. Agora, se vai mudar a súmula ou não, eu acho que é uma questão de bom senso, mas é muito boa a pergunta, né? Esse efeito vinculante é novo para todos. O volume aqui é grande, senhor. Eu sei, nós também. Eu compreendo. Parar para pensar sobre isso, né? Parar para pensar sobre isso, eu compreendo perfeitamente bem. É difícil, mas a pergunta é muito boa. Só considerando o tempo, mas temos, acho que tem mais Claro. uma pergunta. Um prazer. Um segundinho. Já que estamos em processo de maturação, ministro, então estamos agora, tudo isso é novo, nós estamos analisando e uma preocupação, Vossa Excelência colocou dos posicionamentos doutrinários no sentido de que, havendo aí essa disparidade entre os regionais, ou uma contrariedade, o próprio órgão uniformizaria. Isso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho não seria a minha dúvida. A minha dúvida seria no âmbito dos regionais. Sim. Na medida em que a primeira instância não cumpre a decisão, não cumpre o posicionamento uniformizado pelo regional, não cumpre uma súmula regional. Sim. Né? A prevalecer essa corrente de que o próprio órgão uniformizador pode modificar, não haveria aí um certo conflito com o próprio artigo 896, no caput, quando ele diz que cabe recurso de revista das decisões das turmas dos regionais para o Tribunal Superior do Trabalho? Porque aí deixa de ser uma decisão da turma e passa a ser uma decisão do órgão colegiado uniformizador. Entendi. Em alguns regionais, de repente, não é nem o pleno, é o órgão especial, por exemplo, que faz o papel uniformizador. Então essa é uma grande dúvida que eu tenho a prevalecer essa tese. A prevalecer a outra, que volta para retratação e adaptação, não me surgiu essa dúvida, mas nesse segundo momento, essa segunda hipótese realmente... Eu talvez não tenha sido muito preciso. Em primeiro lugar, eu agradeço a pergunta porque me permite precisar melhor. Eu, pessoalmente, eu coloquei as duas hipóteses, mas eu, pessoalmente, preferiria, embora seja mais penoso para a turma que proferiu a decisão anterior, eu preferiria devolver para a turma, porque tem a possibilidade da distinção. Nesse caso, eu estou sendo mais moderado. Tem isso, né? Talvez tenha distinção demais, né? Também começa a surgir. É mais fácil, né? Pois é. Não, eu coloquei as duas hipóteses, mas não fui eu que tive a ideia de propor a solução pelo próprio órgão, não. Eu pessoalmente pensei que a própria turma faria isso. Até porque tem a possibilidade de distinção, dá um pouco mais de flexibilidade. E a própria norma, mas não é nos casos em geral. Eu não estou localizando a norma aqui, mas há uma norma aqui que fala que quando volta para a turma e a turma mantém a decisão,
volta para o TST. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, ela tem que manter, mas distinguindo. Ela não pode simplesmente falar, não concordo. Não concordo, está errado. Isso é rebelião, não traição. Pois é, senão o sistema está quebrado. Agora, a distinção é razoável. Distinção, e aí o TST vai ver se a distinção é fundada ou não. Tá certo? Não é uma coisa, uma camisa de força, engessamento absoluto. Né? Eu não sei se eu respondi por inteiro a pergunta da desembargadora Janice. Se eu respondi? Então tá. Então agradecemos mais uma vez a magnífica aula do ministro e dou por encerrada definitivamente então a aula magna de hoje. Muito obrigado.